Olá, meus alunos de álgebra, sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo do curso de álgebra linear. Esse vídeo deve ser mais rapidinho, porque a gente vai tratar só de sistemas lineares, né? Equações lineares e sistemas lineares. Sempre na medida do possível, eu vou apresentar, né, uma ideia geométrica para vocês ao longo do curso, tá? Então, pode ser que eu faça aí alguns desenhos, né? Mas nada muito complicado, não, tá bom? Então vamos ao texto. Vamos lá, disposição para estudar. Seguindo. Bem, então, sistemas de equações lineares. A gente começa pela definição do que é uma equação linear de fato, né? Então, uma equação linear é toda equação da forma A1, x1, A2, x2, AN, xn igual a B, onde esses valores de x aí, esses xi's, são as incógnitas, os a's são números reais, chamados coeficientes das incógnitas, e B é o termo independente, também real. Se B for zero, a equação é dita linear homogênea, tá? Então, se eu tiver uma equação igualada a zero, isso significa uma equação linear homogênea. Então, a gente tem aí alguns exemplos de equações lineares. Tá? É sempre interessante a gente relembrar o contexto, né? A gente ter em mente o contexto onde a equação está inserida. Então, por exemplo, se a gente tem aí essa equação x igual a 7, tá? O que significa isso geometricamente falando? Se o nosso mundo, né, se eu estiver num espaço unidimensional, ou seja, se eu estiver na reta R, x igual a 7 vai representar um único ponto, 7, tá? Aquele pontinho na reta aí, um ponto na reta R. Se eu tiver no R2, que é o plano cartesiano, né? Grande conhecido de vocês aí, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então, se eu tiver num plano cartesiano, a minha reta, deixa eu ver aqui, tá. A minha equação linear, né? A minha equação linear x igual a 7, ela já vai representar uma reta, assim, tá? Paralela ao eixo Y. Por quê? Porque em todos os pontos do meu plano XY, os pontos são da forma x e y. Tá? Se eu digo que x é 7, então eu estou dizendo que eu estou com um conjunto de pontos onde o x é 7, o y é qualquer um. Então, todos esses pontos que estão em cima dessa reta aqui vão ter x igual a 7. Tá? Então, essa equação x igual a 7, se eu estiver no plano R2, representa, tá? Essa reta que eu desenhei em vermelhinho aí. Se o meu mundo for o R3, que aí vocês vão ter que ter uma criatividade um pouquinho maior, né? Vão imaginar o cantinho da casa de vocês aí. Quando eu estou na sala de aula, eu consigo me expressar usando as paredes da sala, né? Mas vamos imaginar aqui. Quando eu estou no R3, tá? X igual a 7, quer dizer, todo ponto do R3 ele é da forma x, y, z. Né? No nosso mundo, a gente tem profundidade, largura e altura. Então, são três, né, variáveis, três dimensões. Eu preciso de três valores, né, três coordenadas para posicionar um ponto no meu espaço. Tá? Então, quando eu dou um ponto no espaço, eu tenho que ter a distância até, né, o plano XY, eu tenho que ter a distância até o plano XZ e eu tenho que ter uma distância até o plano YZ, tá certo? Então, sempre vão ser essas situações aí. Então, quando eu coloco uma situação assim, né, ó, aí eu tenho uma distância aqui que corresponde à distância do ponto, né, em questão ao plano YZ, corresponde à minha variável x, tá? Que é essa distância aqui. Ó, daqui até aqui é igual a distância daqui até aqui, tá? Então, seria essa variável x aqui, x. Né? A distância desse ponto ao plano XZ já vai corresponder à variável y. Olha lá, é essa distância aqui que corresponde a essa aqui, né? Minha variável y. E até o eixo, até o plano XY, é essa altura aqui que corresponde à altura z. Né? Então, a gente monta um cubinho aqui, né? Um paralelepípedo aqui, a minha altura z.
fica aqui, tá? Então, para eu posicionar um ponto no espaço, eu preciso dessas 3 referências, tá bem? Então, quando eu digo x igual a 7, olha lá, vou desenhar o plano, vou desenhar de novo aqui. Quando eu digo a equação, quando eu falo a equação x é 7, não, quer dizer, eu estou dizendo que eu estou com todos os pontos do meu plano não, do meu espaço, onde o x é 7, é o único valor fixo que eu tenho, né? Então, eu acabo ficando com um plano que está aqui, ó. Aliás, ele aqui, ele vai infinitamente, né? Vamos colocar assim. Então, eu vou ficar com um plano aqui assim, tá? Vou ter que desenhar assim porque para vocês visualizarem melhor. Eu vou ficar com um plano aqui assim, no x igual a 7. Esse plano, ele vai ser paralelo ao plano YZ, certo? Uma parede, né? É uma parede mais deslocada na direção do eixo x no ponto x igual a 7, tá bem? Então, seria esse plano aí. Então, vocês percebam, né, que depende do universo onde eu estou, tá? A minha equação pode significar coisas distintas, né? Então, por exemplo, essa letra B aí. 2x menos 5y igual a 8. Isso representa uma reta no R2, ou se eu estiver no R3, né, aí isso vai representar um plano. Então, vejam vocês. Ah, mas e se tiver em R? Impossível, porque eu tenho duas variáveis, x e y, então eu não posso estar com uma dimensão só, tá? Eu não posso estar em cima de uma reta, tá certo? Então, aí eu já vou ter uma coisa... qual é a equação? 2x menos 5y igual a 8. 2x menos 5y igual a 8. Vamos lá. Se eu estiver no R2, aqui está x, aqui está y, então eu vou ter lá, como é que eu posso marcar essa reta aí? Vamos atribuir uns valores mais fáceis, né? Se y for 0, o x é 4, tá? Então, essa reta passa nesse ponto 4 aqui. Deixa eu marcar o 4 aí. Se o x for 0, o y é menos 8 quintos. Menos 8 quintos, isso dá aí um ponto, quase 2, né? Porque se fosse 8 quartos, aí ficaria 2, né? Mas eu estou dividindo por 5, quer dizer, um valor maior, então fica aí um ponto alguma coisa, tá? Então, mas é menos, então fica menos aqui assim, tá? Vou botar assim, menos 8 quintos, fica aqui. Então, a minha reta é isso aqui, tá? Essa seria a reta que representa essa equação aí, tá certo? Bom, e se o meu mundo fosse o R3? Tá? De repente vai ficar um pouquinho mais complicado, porque eu estou aqui olhando só os pontos positivos aqui dos meus eixos, só o diedro que tá mostrando aqui para gente a, a frente, né, onde está tudo positivo. Bem, então, é como se fosse essa reta aqui crescendo um plano em cima dela, né, que corresponderia ao eixo Z surgindo aí dessa interseção de x com y. Né? Então, eu marcaria aqui o x como eu tinha marcado antes, aqui está o 4, né? E o y seria marcado cá para trás, né? Aqui em menos 8 quintos, seria uma coisa assim, menos 8 quintos aqui, tá? E o y aqui. Então, a reta, ela vai passar, se fosse a reta, tá? Vamos dar um prolongamento para o x aqui também, né? Aí seria essa reta aqui, tá? Olha. Deixa eu botar pontilhada. Aqui assim. Tá? Seria isso aqui, bom? Então, e aí como é que ficaria, né? O que isso significaria se eu tivesse aí com pontos satisfazendo essa reta aí, a minha variável z
qualquer. Então, isso seria este plano aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo. Ele, aqui na frente, para a gente, vai aparecer isso aqui, ó, tá? E aí ele entra, né? Entra aqui no plano x com z, em cima dessa reta aqui, né? Essa reta 4 aí, né? Em cima do eixo 4, perpendicular aí, assim, né? Aqui perpendicular. E aí ele vai seguindo lá para trás, tá? Seria esse plano aí, tá bom? Então, não sei se vocês conseguiram visualizar. Se for um desenho mais complicado, a gente bota no GeoGebra pra gente ver, observar, tá bom? Bem, já se a gente está aí na letra C, por exemplo, né, que é 5x mais 2y menos z, aí isso já representa um plano na R3. Eu vou até, nesse caso, eu acho que eu vou preferir desenhar esse plano pelo GeoGebra. Só um minuto. Deixa eu, vou dar uma pausada aqui e vou abrir o GeoGebra, preparar tudo para não gastar muito tempo de vídeo. Espera aí. Então, aí tá aí, ó, a equação 5x mais 2y menos z fica dessa forma desenhada. Não sei se vocês estão acompanhando aqui, tá? Ó, eu coloquei, eu não sei se eu consigo marcar com a caneta aqui no GeoGebra, eu acho que não. Mas eu coloquei aqui, não consigo. Ih, ó. Vocês reparem que o eixo X está em vermelhinho. Agora eu coloquei na posição como eu tinha colocado para vocês o desenho, tá? O X está em vermelhinho, o Y está em verde e o Z está em azul. O rótulo deles está aí, tá? Então, ó, repara como é que esse plano, né, ele está se comportando, né? Então, ele está aí entrando no meu plano X e Y, tá bom? Mas ele está entrando com uma certa inclinação, olha lá, tá? Porque o meu z não está livre. Se eu não tivesse a variável z ali, aí ele estaria construído perpendicularmente sobre essa reta 5x mais 2y igual a zero. Tá? Repara que ele passa no ponto 0, 0, 0, né, na origem dos eixos, porque está tudo igualado a zero, né? Então, essa aí é uma equação homogênea. Toda equação homogênea tem essa característica, passa pela origem dos eixos, ok? Então, é isso. Aí vamos lá, vou colocar aqui agora, só para ilustrar melhor, né? O outro desenho que eu tinha feito, que é o 2x menos 5y, né? Igual a 8. Aquela outra equação, tá aqui, tá? Então eu vou apagar essa daqui. Pronto, vou deixar essa outra aqui, tá vendo? Olha aí o plano, como é que ele tá. Aquele outro plano que a gente tinha desenhado. Ele passa pelo 4, tá? Entra, tá vendo? E surge lá para trás, né? Seguindo a reta que a gente tinha desenhado antes, olha. Né? A gente tinha desenhado essa reta antes, olha aqui, ó. Vou botar assim, tá? Tinha desenhado a reta antes e aí ficou, então, esse plano aí. Essa ferramenta do GeoGebra é bem legal, tá? Porque vocês podem mover o desenho e podem ver, assim, melhor a coisa ilustrada. Eu, em alguns vídeos aí pra frente, eu vou usar essa ferramenta para ilustrar para vocês alguns detalhes, tá bom? Da álgebra linear. Porque se a gente aprende álgebra linear sem ver as coisas acontecendo na questão geométrica, né? Sem ter a visão geométrica da coisa, você fica muito na teoria, aquilo parece não fazer sentido algum, né? Então é importante que a gente também crie, né, essa coisa da álgebra, né, da interpretação geométrica. Agora, imaginem vocês se eu tivesse essas duas equações aí, tá? Para eu fazer uma interseção. Né? Imagina que eu tivesse eu já vou falar um sistema, porque vocês já viram isso no colégio, né? Então, imagina que eu tivesse esse sistema linear aí para fazer, determinar uma solução. Né? A interseção dessas duas equações, estão vendo? Olha lá, tá bem clara que a interseção, embora esteja com a mesma cor, né, os dois planos, mas vocês percebem que tem aí, né, nessa reta aqui, né? Eu tenho aí a interseção desses dois pontos como sendo essa reta aqui, tá? Então, vocês percebem que quando a gente resolve um sistema linear com duas equações de 3 variáveis, isso daí já dá uma ideia de que se houver alguma interseção, essa interseção vai dar uma reta. Tá? Nunca vai dar um único ponto. Então, esse bom senso é interessante vocês terem. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Já a equação
representada aí no item D, a gente não consegue desenhar, porque aí a gente tem 4 variáveis, a gente estaria com um plano lá no R4. O R4 a gente não consegue ver, né? A gente vive no R3, o R4 seria um mundo, né, a mais. Eu costumo até fazer uma ilustração interessante aqui, que é assim, é como se fosse assim, pode ser até que existam seres, né, no R4, mas a gente não consegue vê-los, certo? Então imagina que é o seguinte, ó, imagina que você é um ser que vive, finge que isso aqui é uma reta, que vive em cima de uma reta aqui, tá? Então você é como se fosse uma formiguinha que anda em cima de um fio lá do poste lá. Então você só consegue andar ou para um lado ou para o outro dessa reta. Aí vem alguém e faz um nozinho aqui, tá? E faz um nozinho aqui. Daí você fica preso aqui nesse segmento, né? Nesse espaço aí entre os dois nozinhos. Você fica, porque você é um ser, né, unidimensional. Você não consegue pular esse nozinho, certo? Mas aí vamos imaginar que você consiga virar um ser bidimensional, né? Aí, para você pular esse nozinho, né, você precisa pular esse obstáculo, você precisa se tornar um ser bidimensional e passar para o plano aí da tela do computador, né? E aí você vira um ser bidimensional. Ok, seu mundo agora é essa tela aí do computador. Se eu estivesse lá na sala, seria o quadro. Né? Mas aí vamos imaginar que é a tela aí do computador. Aí você está aí andando livremente, né? Andando em cima desse plano aí da tela do computador. Aí vem alguém e põe uma caixa aí em volta. Uma caixa não, só um cercadinho. E prende você aí dentro desse quadradinho aí. Tá? Aí você, como você é um ser bidimensional, você não tem altura, né? Então você não consegue sair desse quadradinho. Para você sair desse quadradinho, para você ser capaz de pular esse quadradinho, né, você tem que se tornar um ser tridimensional. Ou seja, você tem que pular para a terceira dimensão para pular, né, esse obstáculo que está aí, que deve ter uma determinada altura. Então você vai ser capaz de pular isso aí. Então você tem que se tornar um ser tridimensional. Né? Aí agora somos nós seres tridimensionais. E imagina que alguém vem e fecha você dentro de uma caixa, dentro de um quarto. Você não consegue sair, você não é fantasma, não atravessa paredes. Né? Então, para você sair de dentro dessa caixa, o que você tem que fazer? Talvez você tivesse que voltar no tempo, antes que essa caixa apareça, e aí você sai daquele lugar até alguém botar uma caixa ali naquele lugar, entendeu? Ou avança no tempo mais rápido que a caixa, sei lá. Né? Aí você vai ter que ser um sujeito, né, da quarta dimensão para sair. Né? Por isso que eu gosto de, às vezes, associar o tempo como sendo a quarta dimensão, que é a única coisa que a gente consegue conceber visualmente falando. Tá? Então, essa é a historinha aí que eu costumo contar, que eu acho bem interessante. Né? Então, eu considero, assim, de forma ilustrativa, o tempo, né, seria uma quarta dimensão fácil da gente representar. Tá? Bem, aí eu tenho aí, né, esses quatro exemplos de equação linear. Então, vamos agora ao que vem a ser uma solução para essa equação linear. Tá? Então, a solução é uma ênupla. Por que a gente fala ênupla? Porque eu tenho n coordenadas dependendo do número de variáveis que a minha equação comporta. Né? Então, por exemplo, na equação D, uma solução teria que ter 4 valores, para x1, para x2, para x3 e para x4. Né? Então, teria que ter 4 valores. Então, por isso que eu tenho que ter uma quádrupla, certo? Já na equação número 3, eu precisaria de 3 valores que resolvam essa equação. E aí eu tenho uma tripla. Né? Então, dupla, tripla, quádrupla, quíntupla, ênupla, tá? Que satisfaz a equação. Então, isso vai ser a solução da equação linear. Então, como exemplo, né, a gente tem aí na letra A que 7 é a solução para a equação x igual a 7, óbvio. Né? O que é igual a 7? 7. Né? Então, é a solução óbvia. Tá? E a única solução. Na letra B, 4, 0 é uma solução na letra B. 4, 0 é uma solução, mas não é a única. Lembra que a gente tem uma infinidade, né, de pontos. Tá? Quando você representa isso no R2, aqui, né, como eu tinha colocado aqui para vocês, cadê? Aqui, nessa reta, né?
2x menos 5 igual a 8, existem infinitos pontos aí sobre essa reta vermelhinha. Então, eu tenho infinitas soluções. Uma delas é a solução 4, 0. A outra é o 0 menos 8 quintos, por exemplo. Tá? Então, você tem aí infinitas soluções. Ah, professora, então na letra A também tem situação que eu tenho infinitas soluções. É claro. Se eu tiver aí num contexto de R2, aí de novo eu tenho x igual a 7 como uma equação e eu tenho infinitos pontos. É só eu atribuir qualquer y, tá? Você teria razão se eu tivesse falado isso. Enfim. Na letra C, né? 7 também é uma solução. Se eu substituir x por 1, y por 1 e z por 7, né? Eu fico com uma outra solução, tá? Que não é a única. Por exemplo, vamos citar outra aí. Se eu coloco lá x igual a 0, y igual a 1, tá? Vamos botar assim, x igual a 0, bota o zerinho aqui, y igual a 1, né? Aí, para resolver, é óbvio que eu ficaria com o meu z igual a 2. Z igual a 2, tá? Então, essa também seria uma solução que satisfaz a equação C. Bom, a mesma coisa vale no item D, né? Então, quando eu substituo x por 4, y por 2, z por 7, desculpa, x1 por 4, x2 por 2, x3 por 7 e x4 por 1, né? Eu tenho uma solução que também não é a única, tá? Aí vocês podem obter outras, desde que satisfaça. Agora vamos ao sistema linear. Eu falei que esse vídeo ia ser curto, mas eu resolvi, no meio do caminho, apresentar o GeoGebra, falar de outras coisas e acabou ficando vai ficar um pouquinho mais longo. Vamos à definição de sistema linear. Um sistema linear de m equações, ou seja, eu tenho m linhas de equações e n incógnitas, é um conjunto de m equações lineares, cada uma com n incógnitas. E aí a gente representa como está aí abaixo, tá? Uma solução desse sistema é, de novo, uma ênupla. Se eu tenho n equações, eu tenho que ter tipo um vetor, né, com n posições, cada uma correspondente a uma variável do sistema, que satisfaz cada equação linear dessa daí. Então, tem que satisfazer simultaneamente todas elas, tá bom? Então, dessa forma, um sistema linear ele pode ter uma única solução, tá? Se eu estiver interceptando, por exemplo, duas retas no R2, tá? Eu posso ter, até quando eu estiver interceptando duas retas, eu posso ter variações. Mas duas retas, quando tem interseção, assim, né, cruzadas, aí eu tenho uma única solução, um único ponto que está numa equação e está na outra também, tá? Eu posso ter infinitas soluções. No caso desse exemplo aqui, que eu coloquei para vocês, né? A interseção é uma reta, então eu tenho infinitas soluções, tá? Ou eu posso ter nenhuma solução. Se eu estiver interceptando uma reta, tentando interceptar uma reta paralela à outra, né? Se as duas equações forem paralelas, aí eu não tenho solução. Ou se eu tiver três equações, tá? E eu tiver, assim, por exemplo, três equações assim, né? Aí eu não tenho um único ponto que esteja nas três simultaneamente, tá certo? Então, eu também posso ter nenhuma solução. Então, para nenhuma solução, eu tenho essa questão de retas paralelas, ou eu tenho, tipo, interseção entre algumas, mas entre todas eu não tenho, tá? Bem, aí a gente classifica assim, um sistema determinado, ele tem única solução. Indeterminado, cuidado para não confundir indeterminado com impossível. Indeterminado, ele tem infinitas soluções. E sistema impossível, ele não tem solução. Tá? Então, cuidado para não confundir indeterminado com inexistente. Isso é uma confusão comum. Tá? Bem, a busca pela solução seria um método de eliminação. Né? Nesse texto aqui, o método de eliminação é um método mais comum mesmo que vocês estão acostumados lá no colégio. Né? Às vezes vocês fazem por substituição também, tá? Mas dependendo, eliminação fica mais seguro, porque se você tem um número maior de incógnitas, né, e equações, ao ficar substituindo uma incógnita dentro da outra, né, uma equação dentro da outra,
corre o risco de vocês se perderem no meio do caminho, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui. E, ó, tá acabando a bateria. Vou dar uma encerrada nesse vídeo, vou fazer um em seguida, mais rápido, só com uns 2 exemplinhos aí, um desses exemplos, tá? De solução de sistema pra gente fazer aí como exemplo, tá bom? Só para o vídeo não ficar muito longo.